Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Filipe e o objetivo desse vídeo é passar para vocês o enunciado da lista de exercícios de revisão que eu estou deixando para vocês, para que vocês trabalhem durante a quinta e a sexta-feira, os dois últimos dias da nossa disciplina, tá? O funcionamento vai ser o seguinte: nesse primeiro vídeo eu vou passar o enunciado, explicar rapidamente ele para vocês, e depois no segundo vídeo, que vai ser liberado na último dia, na sexta-feira, eu vou comentar rapidamente os resultados, as respostas, né, desses exercícios e passar para vocês o link com os códigos de resultado, tá? Independente disso, eu peço que vocês tentem fazer, né, e só em último caso vocês copiem, tá? Esses exercícios não valem nota, mas é importante que vocês tentem fazer para a gente, enfim, ajudar vocês a ganhar um pouquinho de influência na parte de programação ali em C Sharp, tá bom? Então, iniciando a leitura do enunciado, a gente tem no primeiro exercício, dado o número inteiro positivo n, mostra os n primeiros números naturais ímpares. Então, imagina o seguinte, que se o usuário informa, né, só um pouquinho que eu me perdi aqui. Se o usuário informa que... Só um pouquinho... Se o usuário informa, né, que o valor de n... ficou muito zoado, peraí, gurizada. Se o usuário informa que o valor de n é igual a 5, por exemplo, o que a gente quer que apareça na tela, tá? A gente quer os 5 primeiros números naturais ímpares. Então, o que tem que aparecer na tela seria 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7 e depois o 11, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Basicamente é isso que acontece. Então, não esqueçam de pedir para o usuário qual o valor do n para esse exercício, tá bom? Tá aqui, essa caneta que eu quero. Bom, o segundo exercício, o enunciado é o seguinte: dado o número inteiro x e o inteiro não negativo n, calcular x na n, ou seja, o usuário vai informar x e vai informar o n. Então vamos supor que o usuário informe x sendo 2 e o n valendo 3. O que a gente quer aqui é fazer o cálculo desse número, no caso a base 2 elevado a 3. No caso desse exemplo, é igual a 2 vezes 2 vezes 2, então 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. No caso desse exemplo, a gente quer que apareça 8 na tela. O próximo exercício é, dado um número inteiro positivo x, determinar x fatorial, né? Então, se o usuário informar que x é igual a 3, por exemplo, como é que a gente calcula o fatorial de 3? E esse fatorial é calculado da seguinte forma: 1 vezes 2 vezes 3. Nesse caso aqui vai dar 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Então vocês vão calcular, né, para calcular o fatorial de um número x, vocês vão calcular a multiplicação de todos os termos de 1 até chegar o número dado. Por exemplo, se o usuário informa que x é igual a 4, então é igual ao fatorial de 4, que é a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, no caso aqui vai dar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Reparem que o fatorial de 4 é a mesma coisa que o fatorial de 3 vezes 4, certo? É a mesma coisa. Então, isso que é esperado nesse exercício. O próximo exercício é mostrar todos os números primos entre 1 e 100, ao final mostrar a média. Então, o que vai acontecer? Vocês vão listar todos os números primos que existem entre 1 e 1000, desculpe, tá? Vejam que não é mostrar todos os números, não é fazer uma contagem de 1 a 1000. Então, essa contagem, essa listagem, ela vai começar assim, ó. 1, depois vai mostrar o 2, depois vai mostrar o 3, depois vai mostrar o 5, depois vai mostrar o 7, depois vai mostrar o 11, depois o 13 e assim por diante. Até que o último número da lista, né, um número aqui n que vocês vão colocar, ele seja maior ou igual a 1000, caso 1000 seja primo, por exemplo. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter que botar a média desses números, ou seja, vocês vão somar todos esses números aqui, né, e calcular a média deles, vai dar um número lá x, y, z. Ok? É isso que a gente quer nesse exercício. O próximo exercício, ele conta uma historinha ali da história da sequência de Fibonacci, né, que o Fibonacci usou para tentar modelar o crescimento de uma população de coelhos. Então, o interessante é o seguinte, ó, a sequência de Fibonacci, ela tem um primeiro termo, f de 1, que vale sempre 1, ela tem um segundo termo, que também vale 1,
E a partir de então, tá, o f de i, né, ele vai ser sempre igual ao quê? Ao f de i menos 1 mais o f de i menos 2. Vamos entender isso, tá? Então, por exemplo, vocês lembram que a gente sempre utilizou lá I ou L ou C dentro das nossas estruturas de repetição, né? Esse I, ele vem, isso eu falei em aula também para vocês, tá? Ele vem do termo iteração, ou seja, cada repetição que é feito dentro da estrutura de repetição. Então, no caso do primeiro termo aqui, ó, o I vale 1. No caso do segundo termo, o I vale 2. No caso do terceiro termo, o I vale 3. Então, por exemplo, no terceiro termo, que o I vale 3, como é que eu chego no valor desse termo? O f de 3 menos 1, que é igual, né, a 2, então é o f de 2, mais o f de i menos 2. 3 menos 2 dá igual a 1, então é o f de 1. Então, no caso do terceiro termo, vai ser o valor do f de 2, que é esse aqui, que é 1, vou botar aqui, ó, f de 3 igual a 1, mais o valor do segundo termo, que é o f de 1 menos 2, que é o f de 1, que também é 1, vai dar igual a 2. Então, a sequência de Fibonacci, ela começa assim, ó. Esse cara aqui é o primeiro 1, depois esse cara aqui é o segundo 1, depois esse cara aqui, o 3, é igual a 2, e a partir daí, como é que vai ser o f de 4? Vai ser igual ao f de 3 mais o f de 2. Aqui eu tenho o f de 3 e aqui eu tenho o f de 2. Né? Então, o próximo item vai ser 3. Como é que vai ser o f de 5? Vai ser igual ao f de 4 mais o f de 3. Então, o f de 5 vai ser igual a 2 mais 3, 5, e assim por diante. É isso que a gente quer que apareça na tela. Quantos itens tem que aparecer na tela? N itens, sendo que esse N aqui, né, ele foi perguntado para o usuário. Perfeito? É isso que a gente quer nesse exercício. O próximo exercício, gente, o número 7, é bem tranquilo, tá? Ele é fácil de entender, mas talvez seja mais, não difícil de implementar, mas um pouquinho mais braçal. Vocês vão perguntar para o usuário 3 números, por exemplo, o número A, o B e o C. Vamos supor que o usuário informe assim, o A vale 20, o B vale 15 e o C vale 30. No caso desse exemplo, o que a gente quer que apareça na tela? 15, 20 e 30. Mas e se o usuário, por exemplo, informar assim, o A vale 30, o B vale 10 e o C vale 5. No caso desse exemplo, a gente quer que apareça na tela 5, 10 e 30. Ou seja, vocês vão mostrar na tela em ordem crescente, independente de quais os valores que foram mostrados pelo usuário. Tá? Observação importante. Verifiquem quantos testes vocês têm que fazer para conseguir mostrar os valores nessa ordem. E depois que vocês conseguirem, tentem imaginar o seguinte, se em vez de ABC fosse ABCD, né? Quantos testes vocês teriam que fazer para mostrar esses 4 valores em ordem? Tá? Então esse é o segredo desse exercício. O próximo exercício, gente, é aqui o número 8, monte um valor, monte um vetor com números inteiros com n posições. Esse n tem que ser solicitado do usuário. Então vamos supor, tá, que esse vetor ele tem aqui 3 posições. Tá? Então n igual a 3, o usuário informou 3. Aqui tem a posição 0, a 1 e a 2. Primeiro vocês vão ter que preencher esse vetor com valores aleatórios entre 0 e n vezes 2. Então se n foi igual a 3, 3 vezes 2 igual a 6. Vocês vão ter que preencher com valores entre 0 e 6. Eu vou chutar aqui. Aqui vai ter 2, aqui vai ter 3 e aqui vai ter 6. Finalmente tem que mostrar o que na tela? O vetor. Então esses são esses valores aqui que vocês estão vendo. A média dos valores armazenados no vetor. Então aqui no caso eu vou ter 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né, dividido por 3 vai dar aproximadamente 3, entre 3 e 4. Então você botar assim, média... Pode ser arredondado, tá, gente? No caso aqui do exemplo. O maior valor, então vai aparecer assim na tela. O maior aqui no caso foi 6. O menor valor, que aqui no caso foi 2. Quantos são pares? Então a gente tem aqui 1, 2, então 2 pares e 1 ímpar. Tá? É isso que esse exercício quer que apareça na tela. O próximo exercício 9 monte uma matriz quadrada n por n. Lembrando que uma matriz quadrada n por n ele tem n linhas e n colunas. Tá?
com valor e preencha com valores aleatórios entre 0 e n ao quadrado. O valor de n deve ser solicitado do usuário. Então vamos supor que o usuário botou n igual a 3. Então a gente vai ter essa situação aqui. Ó. Tá, vou botar aqui. Deixa eu aproveitar a funcionalidade aqui do whiteboard para fazer isso. Então aqui a gente tem uma matriz quadrada 3 por 3. O que a gente vai fazer? Se o usuário informou n igual a 3, então n ao quadrado é igual a 3 vezes 3, então vai ser 9. Então a gente vai preencher com valores entre 0 e 9. Tá? Então eu vou botar alguns valores aqui. Aqui eu vou botar 2, aqui eu vou botar 1, aqui eu vou botar 3, aqui eu vou botar 1 de novo, aqui eu vou botar 3, aqui eu vou botar 2, aqui eu vou botar 4, aqui eu vou botar 7 e aqui eu vou botar 8. Então eu chutei os valores. Tá? Bom, o que tem que acontecer? Tem que se mostrar na tela a matriz, como eu botei aqui para vocês. A média dos valores da matriz, como é que eu calculo a média? Eu somo todos os valores que tem aqui e divido pela quantidade de valores. Isso vai dar o valor da média, pode ser arredondado, tá? Se vocês trabalharem com números inteiros. O maior valor, então no caso o maior valor aqui vai aparecer 8. O menor valor, que no caso aqui vai ser 1. O somatório, atenção a isso, gente. O somatório dos valores na diagonal principal. Qual que é a diagonal principal? É composta por esses elementos aqui, ó, que começam no canto superior esquerdo e se deslocam até o canto inferior direito. Então, no caso desse exemplo, o valor que tem que ser mostrado aqui vai ser de 2 mais 1 mais 8. Então, vai ser 10, 11. Tá? E também o somatório dos valores da diagonal secundária, que é composta por esses elementos aqui. Ó, tá? Ou seja, a diagonal que começa no canto superior direito e se desloca até o canto inferior esquerdo. No caso aqui vai ser de 3 mais 1 mais 3. Então vai dar 6, 7. É isso que tem que aparecer naquele item. Gente, no próximo exercício, o último ali, o exercício número 10, então preencha uma matriz de inteiros de dimensão n igual a 5 e m igual a 10. Né? Então, n igual a 5 e m igual a 10. Lembrando que o n aqui, no caso, se refere à altura ou à quantidade de linhas, né? E o m à largura ou à quantidade de colunas. Então, no caso aqui, não é uma matriz quadrada. Tá? E preencha com números aleatórios entre 0 e 100. Então, o que vocês vão mostrar na tela? A matriz, a média dos valores da matriz, que nem no exercício anterior, e a quantidade de valores acima da média e também abaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz com alguns elementos. Tá? Não vou desenhar a matriz toda. Então, eu tenho aqui 1, eu tenho 3, eu tenho 2 e assim por diante, alguns valores. Vocês vão calcular a média de todos esses valores. Vamos supor que a média deu 3. E aí vocês vão contar quantos números estão acima de 3. Aqui eu tenho 1, 2. Então eu vou ter 2 números acima da média. Vou botar aqui com uma setinha para cima. E quantos números vocês têm abaixo da média? Aqui tem 1, tem 2, tem 3. Tem 3 números abaixo da média. Então vocês vão botar na tela. São 3 números abaixo da média e 2 números acima da média. Então, atenção no momento que vocês têm que fazer o cálculo, preencher a matriz, mostrar ela na tela, calcular a média e em que momento que vocês vão conseguir descobrir quantos valores estão acima da média e quantos valores estão abaixo da média. Gente, basicamente essa é a lista de exercícios. Essa lista de exercícios ela não vale nota, tá? Mas ela é uma lista bem importante para a gente consolidar os conhecimentos com os quais a gente trabalhou aí na nossa disciplina de desktop, tá? Eu não vou poder estar com vocês nos 2 últimos encontros, mas eu fico à disposição de vocês pelo meu e-mail, que eu já deixei na aula para vocês. E como é que vai ser a sequência disso, tá? Esse vídeo está sendo liberado, então, agora na penúltima aula da disciplina. E na última aula eu vou liberar para vocês uma lista com as respostas, ou seja, com os códigos que vocês correspondentes a cada um desses exercícios, tá? Então, eu peço que vocês executem esses códigos, certo? Verifiquem como é que ele funciona, se funcionou, se não funcionou, e comparem com as soluções de vocês. Eu sugiro que vocês primeiro tentem fazer sem copiar nada, nem do Google, nem da internet, nem nada, justamente para ver como é que está a fluência de vocês. No entanto, eu gostaria de encorajar que vocês conversassem entre si. Vocês podem trocar ideias, tá? Tentem fazer em duplas ou em trios, duplas de 1, 2 ou 3 pessoas, tá? Para que vocês consigam se ajudar. Então, resumindo, hoje é essa lista de exercícios com a explicação que eu passei para vocês. Na última aula, então na sexta-feira, vocês vão receber os links com os códigos correspondentes a esses exercícios para que vocês possam verificar se vocês acertaram ou não. Gente, eu queria dizer o seguinte, que foi um prazer trabalhar com vocês agora nessa disciplina
né? Rogo que a gente consiga se ver novamente ou em outras disciplinas ou no mercado. E eu sempre vou estar à disposição de vocês para ajudar no que vocês precisarem. Só me chamem e mandem pelo e-mail que a gente conversa. Tá bom? Um papiro feroz para vocês, bons estudos e nos vemos na próxima. Valeu!